que bom. Vamos começar. Quem não me conhece, Antônio Cajazeira, psicólogo do CRES, e viemos aqui, eu e Alba Borges, além de dois residentes que estão também em atividade lá, junto conosco no CRES, Jonatas Assis e Larissa Almeida, né, que tem contribuído bastante nessa formação deles e tentando deixar um legado dessa passagem dele pelo território de Camaçari. Bom, darei agora a nossa palestrante da vez, Alba Borges, socióloga, sanitarista, especialista em saúde mental e fisioterapeuta. Além disso, Alba Borges atua no Centro de Referência e Especialidades em CRES desde 2013, como técnica da equipe multidisciplinar, com foco na prevenção das infecções sexualmente transmissíveis junto às populações vulneráveis e atuação junto aos trabalhadores de empresas, comunidades, ações intersetoriais, com a Secretaria de Educação, Secretaria de Desenvolvimento Social e outras. A Alba implantou o ambulatório de atenção às pessoas com problema de uso, abuso de álcool e ou outras drogas, que foi um dispositivo precursor do atual CAPS-ED aqui em Camaçari. A Alba também implantou o consultório de rua em 2010. Sua trajetória de atuação tem sido na lógica da clínica ampliada no território. Antes de ser uma cientista, ela trabalhou durante 25 anos como auxiliar de enfermagem, tendo 21 anos no Hospital Juliano Moreira. Ela relata com orgulho essa experiência que tanto lhe ensinou e apontou as bases para consolidar seu projeto de vida profissional. Além disso, também é representante da CESAL no Programa Municipal de Combate ao Racismo Institucional. O CRES, agora falando um pouco do serviço para quem porventura não conheça, o CRES tem funções de prevenção, diagnóstico, vigilância epidemiológica dentro do HIV/AIDS, sífilis, hepatites virais e outras ISTs aos munícipes de Camaçari e munícipes da região leste. Temos uma equipe multiprofissional composta por assistente social, enfermeiros, farmacêuticos, infectologistas, ginecologista, pediatra, nutricionista, psicólogo, sociólogo, técnico de enfermagem, técnico em laboratório, do apoio administrativo. Além da equipe, também recebemos multiprofissionais da FESP, com atuação na gestão do cuidado e na assistência, além de estagiários em casa que têm nos visitado com frequência para conhecer a dinâmica do cuidado farmacêutico ofertado aos nossos usuários, dentro da lógica das diretrizes, dos princípios e fundamentos da política do Ministério da Saúde nesse campo da saúde. Bom, agora vamos passar a fala para a Alba Borges, que vai trazer um conteúdo muito importante na atenção, no cuidado, tanto na prevenção das vistes no nosso município. É a metodologia que tem um nome de prevenção combinada. Faça um bom proveito. Olá, boa tarde a todos e todas. Para mim é uma satisfação estar aqui. É isso, porque prevenção é a minha principal atividade. E eu acredito em prevenção. Tem um ditado muito antigo, né? Um ditado popular, que minha avó dizia que prevenir é melhor do que curar. É algo muito simples, mas que traz muito, que diz muito. Que quando você previne, quando você cuida na perspectiva da prevenção, você evita o agravo, você evita o adoecimento, você evita muitos males. E a prevenção, o que tange o campo da prevenção às infecções sexualmente transmissíveis, é uma nova proposta. É isso que eu vou apresentar hoje, essa nova proposta que reconhece esse sujeito, que é sujeito com existência, com voz, com respeito à sua subjetividade. Já tem a apresentação. Então, vamos começar? Espero que vocês gostem da apresentação. Antes de falar da prevenção combinada propriamente
eu vou falar um pouco sobre o Boletim Epidemiológico de HIV/AIDS de 2020. Esse boletim traz alguns dados, na verdade, eu fiz apenas um recorte para trazer para vocês, que apontam para a importância dessa nova estratégia, né, que é a prevenção combinada. Segundo a faixa etária, ou seja, avaliando a faixa etária da população, houve um aumento de casos, novos casos de HIV entre adolescentes de 15 a 19 anos e entre jovens nos últimos 10 anos. Além disso, de 2006 para 2015, houve um aumento entre 15 e 19 anos. Essa taxa triplicou, 2,4 para 6,9 habitantes, para 6,9 casos por 100 mil habitantes. O que quer dizer? Significa que os métodos que temos utilizado não têm sido eficazes. Se você perceber essa última linha aí, de 20, a penúltima, pessoas com 20 a 24 anos, teve, assim, entre pessoas de 20 e 24 anos, houve um dobro de novos de HIV. E entre as pessoas abaixo dos 13 anos, foi observado que 80% dessa transmissão ocorreu através da transmissão vertical. Já o restante de 11% foi através das relações hetero e homossexuais. O quesito raça-cor, mantém-se a desigualdade. 5%, há uma proporção de 51% de casos de pessoas brancas. No entanto, se você for observar essa redução como uma redução, né? Uma redução de 51% entre as pessoas brancas. Já entre as pessoas negras, foi de 36,4%. Já para as do grupo étnico, elas se apresentam com 0,7%. Os casos de AIDS são mais prevalentes em mulheres negras. Em 2019, foi observado um aumento, a proporção de 56,4% para homens e 59,3% para mulheres negras. Ou seja, as mulheres negras estão mais expostas. E se compararmos os casos entre homens negros e homens brancos, sem dúvida, a proporção entre as pessoas negras é maior. De forma geral, a gente observa que houve uma redução no número de casos comparando os estudos de 2002 a 2020. Mas isso é de forma geral. Mas quando passamos a observar determinados segmentos sociais, observamos justamente o contrário. Há segmentos que estão vulnerabilizados por diversas situações que chamamos condicionantes sociais e que estão muito mais do que os demais grupos. Na linha do tempo, segundo esse boletim epidemiológico, em 2019, nós tínhamos no mundo 37, quase 38 milhões de pessoas vivendo com HIV. Está estimado em 1 milhão e 7 novas infecções, né? E 770 mil mortes de doenças relacionadas à AIDS. Desde o início da epidemia, na verdade, os casos, ela subiu principalmente em 80 e 81, com alguns casos nos Estados Unidos. Mas à medida que ela foi se tornando uma epidemia, já foram registradas 74,9 milhões de pessoas, com 32 milhões de mortes em todo o mundo. Muita gente sofreu preconceito, muita gente sofreu
preconceito, sofre estigma, sofre com essa epidemia. E aí, o que é que se observou? Preservativo, camisinha apenas não dá certo. Não deu certo, não se mostrou eficaz para conter essa epidemia. Por quê? Primeiro, que a distribuição dos preservativos não se deu igualitária para toda a sociedade. Segundo, é que ela veio carregada de uma ideologia impositiva, determinante. Use camisinha, use camisinha. E as pessoas não usam camisinha. Não usam camisinha, segundo algumas pesquisas. Os mais velhos não estão habituados, já têm os seus velhos hábitos com relação à sua sexualidade, que não conseguem mais inserir o preservativo na sua vida sexual. Os mais não acreditam porque eles não vivenciaram a primeira fase da epidemia, onde as pessoas morriam de AIDS, onde se via muito sofrimento. E tem a natural contestação juvenil. Com isso, percebe-se, como eu mostrei há pouco, esses dados epidemiológicos, muitas pessoas continuam vivendo com HIV por conta da transmissão, por conta da manutenção desses velhos. Por outro lado, o sistema de saúde não apresentou, até o momento, nenhuma estratégia que ampliasse esse cuidado, que vislumbrasse a forma de conter essa infecção, essa transmissão pelo HIV. Esse preservativo, essa foto indica bem. Você vê camisinha cor de abóbora, você vê vermelha, mas você vê algumas dominantes, azul marinho, preto. Assim se dá a transmissão na sociedade. Alguns grupos têm menos, coincidentemente, os mais escuros parece que têm mais. Coincidentemente. Então, o fenômeno de transmissão, ele precisa ser visto de forma ampla. Contextualizado, compreensivo. Ele não pode ser estanque, ele não pode ser isolado. É aí que leva a compreensão da importância dos condicionantes sociais. É nessa perspectiva, a partir da compreensão de que apenas o preservativo não é eficaz para conter a epidemia, que apenas o preservativo, apenas um método não dá conta dessa necessidade, porque a necessidade é uma necessidade gritante, né? Um desafio para o Estado hoje, um desafio não somente para o Estado, mas para o mundo como um todo, para o mundo ocidental principalmente. Então, pensou-se na prevenção combinada. Agora, eu gostaria de ressaltar que a prevenção combinada, ela não surgiu somente como uma proposta de Estado, uma política pública. Ela é uma política pública gerada pela participação dos movimentos sociais em todo o mundo. A UNAIDS é uma agência internacional que trabalha em parceria com 27 países, foi de uma das instituições que muito colaborou. Então, o que é isso, prevenção combinada? Prevenção combinada é a combinação de várias estratégias, sejam comportamentais, sejam biomédicas, sejam estruturais, que busca reconhecer o direito do sujeito e que busca conter a epidemia, mas não é conter a epidemia da forma antiga que não deu certo. É uma estratégia adotada para que o indivíduo, o sujeito, o cidadão, possa entender qual é a melhor ferramenta, qual o melhor método para prevenir o HIV, conforme a sua atuação, conforme seu estilo de vida e conforme a sua escolha. Mas como foi isso? Como é isso? Para trabalhar com quem? Então, aí surgiu o conceito, foi construído pelo Ministério da Saúde, o conceito de trabalhadores de populações-chave. População-chave são segmentos, lembra que eu falei há pouco, que a epidemia, de forma geral, ela foi vida, mas... Pessoal,
slide, é isso? Alba. Está no segundo slide até agora. Tentem colocar no modo apresentação, por favor. Vamos recompartilhar o slide. Eu vou voltar um pouco, tá certo? Vamos recompartilhar o slide. Obrigada. Estão vendo? Vocês estão conseguindo ver? Deixa eu subir. Conseguem ver? Não, tem que subir para o primeiro. Não está no modo apresentação, Lari. Pronto, vamos começar. Só um minuto. Aí vocês me falam o que vocês estão vendo, tá? Tá joia. Ali está o modo de exibição. Vocês estão vendo o que agora? A mesma imagem que eu mandei pelo Zap. Não está em modo apresentação. Mais alguém ou sou eu que não estou conseguindo visualizar? Não visualizar. Vocês estão vendo como agora? Pronto, né? Nessa parte aí, clica aí do começo, que aí vai aparecer desde o primeiro slide ou do slide atual, que está em cima. Pronto. Agora vocês estão vendo o slide atual? Estamos, agora você tem que clicar do slide atual em cima, para a Vocês gente... estão vendo do preservativo? Estamos. Então, eu Certo. vou voltar lá para cima. Pode retomar do preservativo? Estamos. Só que ele não está em tela inteira, ele só está aparecendo sem ser apresentação. Tá. Tem Agora uma sim. barra vermelha aí, onde vocês estavam. Tem uma barra vermelha, né, de coisas. Aí tem assim, apresentação de slide do slide atual. Clica nesse que aí vai projetar. Aí, começo com isso. E Só um minuto, tá, gente? Porque o computador aqui não está ajudando. Vamos tentar resolver. O que vocês estão vendo agora? Só vocês. Só a gente? Aqui. Certo. A gente vai fechar a apresentação e abrir de novo para ver se ele abre aqui, tá? Talvez seja problema no slide. Pelo amor de Deus, não. A gente vai conseguir resolver. Vamos. Vamos aqui, novamente. Aí. Conseguem ver agora passando normal? Tá conseguindo ver, Tami? Estamos vendo o slide prevenção combinada. Perfeito. Muito Tela? Tá com a tela inteira? Aí nessa barra superior aí tem a apresentação de slides. Se Tem você o quê? puder clicar nele, aonde, Tami? tem uma barra superior E o vermelha aí, tem outro? arquivo, página inicial, inserir, Ok. apresentação de slide. Certo. A gente Não é não aqui, está não? conseguindo ver, não. Aqui. Ah, tá aparecendo pra você, né? Aqui. E agora tá inteiro? Ainda não.
Gente, Não? Mas do lado desses botõezinhos aí em cima, arquivo, página inicial, inserir, design, animações, tem apresentação de slides. Clica aí, Lari, por favor. Aqui, Deixa eu voltar aqui. Coloca aqui. aqui é a Do apresentação lado. Do atual. Do começo. isso. Do começo. Do começo. E agora, vocês estão vendo o quê? É a mesma coisa. Mas dessa forma, vocês clicando em cada slide que vocês forem falando, dá para a gente acompanhar, porque É. antigamente não estava aparecendo nada, E está aparecendo o quê? tá bom? A metade da Está tela? aparecendo metade da tela o slide dos preservativos e do lado esquerdo, número 1, número 2, à medida que você, da sua apresentação, né? Os slides da sua apresentação. Ainda não consegui entender o que vocês não estão conseguindo acessar do slide. Faz o seguinte, a cada slide que a Alba for falando, ela vai clicando no slide. Aí a gente consegue visualizar, para a gente não perder mais tempo. Pode ser assim? Tá. Compartilhar aqui para vocês. Pronto. Pode ser assim, com a telinha mesmo? Pequena para eles? Não. Pode. A gente está visualizando, prevenção combinada. Não está em tela cheia, mas a cada slide, isso, aí você vai passando, né? Uhum. Em cada slide, a gente consegue visualizar. Aí pode ser assim, ó. Mas não consegue visualizar. Consegue sim, a gente está vendo. Estou falando eles. É isso, não estou conseguindo ver modo de apresentação, estão vendo como se você não tivesse na tela. É o modo de apresentação que vocês ainda não clicaram. A norma está dando uma sugestão aqui, ó, do início aplicar. Clica aqui para ver se Clicar na seta, na seta avançar. Você já tentou aqui? Essa é a apresentação do slide. Deixa eu ver se do começo. Iniciar do começo, pode ser? Isso, do começo, isso. E agora, vocês estão vendo como? Tá vendo? Estão vendo em tela cheia? A mesma. Não, para mim tá a mesma imagem. Poxa. Mas dá para seguir dessa forma. Vai clicando slide por slide. Certo. Vou ter que compartilhar assim. Que pena. Mas não vai prejudicar o conteúdo. A gente pode seguir assim. E outra coisa, Linha, por isso que eu quis interromper, porque a apresentação está tão linda, se a gente não comentasse, ia ser pior. Certo. Vamos seguindo assim, então, para a gente não perder mais tanto tempo. Então, lamento esse problema aqui. Confesso que sou da turma evolutiva, sabe? Tentei ver aqui, mas quem está dando a força mesmo é esses residentes. Pronto, pessoal. Então, vamos retomar. Eu iniciei falando sobre o panorama geral, né? No geral, houve uma redução em todo o mundo. No entanto, observamos no Brasil que essa redução é real, ou seja, alguns segmentos sociais estão mais expostos, vulneráveis à transmissão, à transmissão do HIV. Isso foi pensado essa estratégia de prevenção combinada. O outro motivo, a outra razão é que percebeu-se, estudou-se, pesquisou-se, e aí se observou que o uso preventivo apenas de um método de prevenção não foi eficaz para
controlar essa transmissão, para controlar essa epidemia. E aí, considerando que HIV é uma infecção, né? A infecção do HIV, ela é grave no sentido que é carregada de sofrimento pelo estigma, pela rejeição, pelo isolamento social. É uma doença, é uma infecção que tem uma moral negativa muito grande. Por outro lado, também uma questão epidemiológica, né? Uma questão de controle de agravos, controle de transmissão, que torna um desafio para o Estado. Pensando nisso tudo, é que vem a prevenção combinada. Mas a prevenção combinada é um conjunto de estratégias, mas é pensada através do sujeito. Podemos afirmar que é uma estratégia no paradigma do usuário centrado. Porque esse indivíduo foi pensado em seus direitos, ele tem voz e ele tem escolha. Isso é um modo de vida. A referência não somos nós, profissionais de saúde. A referência é esse sujeito que vem até nós carregado de uma existência de valores, de crenças, buscar o nosso cuidado. Nós, profissionais de saúde, instituições da saúde. Então, a combinada nada mais é que um conjunto de estratégias adotadas para se prevenir do HIV, combinando diferentes métodos. Como é isso? Como é isso, Carla? Isso foi pensado através dessa população, desses segmentos sociais que estão mais vulneráveis e que precisam mais desses cuidados. E aí surgiu esse conceito de chaves e população prioritária. As populações chaves é trabalhadores do sexo, por gays, HSH, pessoas privadas de liberdade, pessoas trans e pessoas que fazem uso abusivo ou problemático de álcool e outras drogas. Aí, essas pessoas, esses segmentos, apresentam maior incidência, maior concentração de casos de transmissão de HIV. Ou seja, eles requerem uma atenção especial. Além da população-chave, também temos a população etária, que são populações culturalmente, historicamente vulneráveis, como a população negra, pensando em social historicamente negligenciado, que vive em condições sociais que geram uma desvantagem socioeconômica e que não somente socioeconômica, permeada pelo maltrato, pela exclusão e pelo sofrimento. Muitas vezes decorrente dessa exclusão. Também tem os jovens e os adolescentes. Você lembra que eu falei no início que está tendo um aumento da transmissão do HIV entre os jovens, 14 a 24, 18 a 24, ou seja, adolescentes e jovens têm sido mais observado essa transmissão. Lá no CRES, a gente tem visto com frequência chegarem jovens e adolescentes solicitando a realização da testagem rápida. Poxa, será por que tantos jovens fazer? Aumentou a compreensão, os trabalhos da educação, a divulgação que fazemos, está surtindo efeito? Talvez, mas também muitos jovens estão descobrindo, através da testagem rápida, que são pessoas que vivem com HIV, pessoas que viviam e não sabiam. Os indígenas também trazem um histórico cultural de exclusão, de dificuldades, de violências. Então, a gente precisa pensar esse não como vulneráveis, mas como vulnerabilizados, porque estão expostos à violência, ao sexismo, ao machismo, à descriminalização, à criminalização, à discriminação. Podemos afirmar a criminalização da pobreza. Podemos afirmar a negação do cuidado, a negligência do cuidado com negros, pardos, através do racismo institucional. Podemos observar diversas formas de vulnerabilizar determinados setores
E essas formas é que denominamos os determinantes sociais, que colocam esses segmentos, seja negro, seja indígena, seja mulheres trans, profissionais do sexo, em desvantagem e extrema vulnerabilidade. Não podemos pensar nenhum método. Andréa, feche seu microfone, minha linda, por favor. Não podemos pensar em nenhuma forma de prevenir, ou até mesmo de cuidar, contextualizando o sujeito da sua condição social, da sua existência, seja condições de trabalho, relações afetivas, seja étnica, seja religiosa, seja socioeconômica. Então, esses sujeitos requerem cuidados especiais, um cuidado redobrado para que possamos, de fato, dar uma resposta a essa epidemia e dar também a essa desigualdade no acesso. Aí o que acontece? Desigualdade no acesso que gera as chamadas barreiras de acesso à saúde. Essas barreiras de acesso têm como as principais que eu citei antes: racismo, intolerância religiosa, LGBTfobia e discriminação socioeconômica. E o que é isso? Racismo institucional, a gente fala tanto, mas também a gente nega muito mais. Racismo institucional, segundo a denominação do Estado, é a falência das instituições em dar resposta, em dar o lado necessário e adequado a uma pessoa ou a um grupo devido à sua característica étnica. As pessoas não gostam de falar raça é uma só. Não, raça é um conceito que não fala somente do biológico, fala do existencial, fala dos valores, fala da cultura, fala de tudo que cerca e está mergulhado no sujeito. E o racismo institucional, infelizmente, hoje ainda é um desafio para nós e ainda é uma séria barreira a ser superada. A intolerância religiosa é outra questão. Infelizmente, as religiões de matrizes africanas são hoje as que mais sofrem essa intolerância. E isso quem fala não é a Alba negra candomblessista. Quem fala é a Alba socióloga, através de pesquisas, através de estudos, que a intolerância religiosa, a negligência, a intolerância religiosa traz o desrespeito pessoal, coletivo e do acesso do cidadão, da cidadã à rede de saúde por conta de uma posição religiosa. O Estado é laico, mas nós somos sujeitos. O cuidador é um sujeito, ele também está carregado dos seus valores, mas temos que ter o cuidado de não passar esses valores. A LGBTfobia é outro fenômeno perverso, cruel. E ele está muito baseado na capacidade, no poder normativo da nossa sociedade. Nasceu menino é azul, nasceu menina é rosa. Não contrarie. Mas não podemos viver mais voltados, norteados por modelos mononuclear. Não podemos viver permeado, pensando num modelo hétero, branco, patriarcal. A sociedade hoje é diversa em religião, é diversa em sexualidade. A sexualidade é muito ampla, ela é muito fluida, não cabe mais papai e mamãe. Tem papai, mamãe, titio, titia, tem dois pais, tem um jovem que quer ser chamado de ela porque ela se sente mulher. Pois é. Ele traz sua necessidade e sua identidade. Tem também a discriminação socioeconômica. Infelizmente, a gente percebe que os jovens, os moradores, as pessoas que vivem nos bairros pobres, que foram criminalizados. Ou seja, há uma noção de periculosidade que nos afasta dos bairros. Eu não estou dizendo, Tami, que a realidade do tráfico não pode ser minimizada. Eu não estou dizendo, Larissa, que POC 1, 2, 3 não tem as suas realidades e suas mazelas, mas tem suas mazelas, mas tem necessidade de um público que tem acesso,
de um público que você precisa ativar, precisa acionar, e nós, na saúde, principalmente na atenção primária, temos um conjunto de profissionais que se chamam, que está no território, que é o AXE. O agente comunitário é um profissional que foi criado para fortalecer esse laço entre a comunidade, porque ele tem um link, um laço que é exato, porque ali é o território com a equipe de saúde. Nós precisamos valorizar, formando no território, que se aproxime dessas pessoas, que se aproxime dessa existência, e muito mais do que se aproximar, que se aproxime com respeito. E mesmo que não vá ao território, quando ele vem a mim, profissional de saúde, com certeza eu posso até, rapaz, uma mãe criar um filho e depois ver assim, eu posso até pensar. Problema meu com o meu preconceito. A dificuldade é... Mas aquele rapaz que está sendo tratado, bom dia, tudo bem? Porque qualquer nós, quando vamos a um outro território, a uma outra casa, a casa do amigo, a casa do comadre, da comadre, do colega, se não for bem tratado, fica. E se não for bem tratado, o que acontece? Se ele for rechaçado, ele vai embora. Mas o problema é que o usuário do SUS, ele não é um convidado. O SUS foi criado para o usuário com suas características. Ele não tem que embranquecer para ter acesso ao teste rápido. O usuário não tem que embranquecer para ter cuidado respeitoso. O usuário não tem que ser hétero para ter acesso ao cuidado respeitoso. Não tem que ser rico. E se ele está em situação de rua, ele tem que chegar limpinho? Ele tem que chegar cheiroso? Para que alguém não faça isso, ou para não fazer, não, aguarde lá. Porque temos várias formas de construir essa barreira de acesso. Temos umas formas brutais, formas sutis, porque o corpo fala, o olhar fala, a boca fala. Então, precisamos, para pôr em prática esse conjunto de formas de prevenir, precisamos, junto a isso, repensar nossos hábitos, repensar nossas formas de agir, olhando para nós, para dentro, para poder cuidar. Essa prevenção combinada é uma mandala, ela se implementa e tem vários pressupostos. Eu vou apresentar para vocês, que eu acho que eu já falei demais, né? Vou apresentar agora a mandala. A interrogação, o que é isso mesmo, mandala? A mandala é esse círculo aí, tá vendo? Antes tinha só o preservativo. Agora nós temos a testagem regular para HIV, para outras istas, para as hepatites virais, significa HIV, SIDA, hepatite B, hepatite E. Temos que cuidar de todas as pessoas com HIV, AIDS, usar o preservativo com gel, essa coisa de perceber o preservativo é mais um ganho, diagnosticar e tratar as pessoas que são sexualmente transmissíveis e as hepatites virais, fazer a redução de danos, imunizar para hepatite B, para HPV, prevenir a transmissão vertical, a profilaxia pré-exposição, que é a PrEP, e ter a profilaxia pós-exposição, que é a PEP. Eu vou falar de como, porque é muita coisa, né? Mas, nessa mandala, isso aqui, ó, pense essa mandala como algo que gira. Gira e cada um vai pegando a parte que te interessa e que te convém. E a nós, profissionais de saúde, cabe ofertar, cabe oferecer. É oferecer, não é mandar. Oferecer. E aí, nós temos aqui na unidade de saúde, nós temos a teste rápida, né, que precisa ser feita, temos uma ginecologista para as mulheres, precisamos conceber, por exemplo, as mulheres trans, que precisam de urologista, precisam de endocrinologista, uma série de necessidades. A mandala, embora ela aponte apenas as istas, mas ela permeia a coisa assim muito mais ampla, que é a integralidade do cuidado. Por isso é que se pensa em várias formas de cuidar. Mas
essa prevenção combinada, né, que foi pensada para populações prioritárias, elas têm alguns marcos. Marcos legais, marcos estruturais e os biomédicos. Então, essas intervenções que estão ligadas aos marcos, as intervenções biomédicas estão relacionadas à redução do risco mediante a questões mais corpóreas, né, físicas, tipo a distribuição do preservativo externo e interno. Ó, novidade, não falamos mais masculino e feminino. Por quê? Nem sempre quem tem um pênis é um homem. E precisamos lembrar da questão da sexualidade. A questão do gênero é uma questão existencial. Eu posso estar aqui, mas eu me sinto um homem. Não é a minha condição biológica que conta. O que conta é, é a forma como eu existo. Por outro lado, o preservativo externo, chamado antigamente de masculino, ele pode ser usado de diversas formas, depende da criatividade da criatividade, da abertura relacional, da criatividade permitida pelos valores internos. O preservativo interno pode ser usado interno numa relação anal, mas ele pode ser usado interno numa relação vaginal. Então, ele é interno, masculino, nem feminino. Ele é externo e interno. Traz algo assim que, junto com o preservativo, a prevenção combinada traz valoriza o uso do lubrificante. Por quê? Percebe-se que apenas o uso do preservativo apenas pode gerar as microfissuras que se configuram como forma de entrada das infecções, mesmo com o preservativo. Outra ação biomédica é para todas as pessoas. A profilaxia pós-exposição, que é a PEP, também é uma forma biomédica. A profilaxia pré-exposição, que é a PrEP, também é o uso de antirretrovirais, que são as medicações, os esquemas medicamentosos, né, para conter o desenvolvimento do vírus no organismo, também são. Os movimentos sociais, de forma geral, no Brasil, fizeram uma crítica, apontam que essa mandala traz muitas ações biomédicas. Porque, para que perceba ativo interno e externo com gel, ou que perceba que precisa tratar todas as pessoas, independente do gênero, da orientação sexual, há uma mudança nos valores, há uma mudança comportamental. Então, ela não é puramente biomédica. Tem as intervenções comportamentais que estão voltadas a informações para a mudança de comportamento, como aconselhamento para HIV, o incentivo à testagem, a vinculação, a construção do tudo para reter os serviços, ao contrário das barreiras de acesso. A gente precisa... a prevenção combinada valoriza o acolhimento enquanto postura por toda a unidade, que vai do vigilante da recepção ao técnico que faz o aconselhamento, que faz o acolhimento enquanto protocolo, enquanto um instrumento teórico, ou com uma forma de acesso ao serviço, uma dia. E traz também a redução de danos, é outra intervenção comportamental. É uma mudança de paradigma. Não diz pare de beber, para você não ficar bebendo e contrair HIV. E aí, o que é possível na sua condição? Quando é que você fica mais exposto à transmissão do HIV? É quando bebe? É quando usa isso ou usa aquilo? O que é possível fazer? Mas quem fala é quem toma todas. Quem fala é quem está exposto à situação. Não sou eu. Outra coisa é o estímulo à comunicação entre os pares, entre as parcerias, entre as famílias, entre a sociedade como um todo. Nós precisamos, de fato, buscar mais estratégias, mais roda de conversa, a comunicação precisa ser mais dinâmica nas comunidades. O outro aspecto é o aspecto estrutural, que são ações voltadas à melhoria das condições socioculturais que reduzem essa vulnerabilidade. O enfrentamento ao racismo,
o enfrentamento ao sexismo, a LGBTfobia, tem mais preconceitos. Ele está muito ligado às normas, às leis, à defesa dos direitos humanos, às campanhas educativas, à valorização e empoderamento da mulher. Por exemplo, as campanhas agora que está sendo feita, a adesão ao fornecimento, à política pública que dê acesso às meninas ao solvente contra essa pobreza menstrual, é uma forma de... é uma intervenção estrutural. Bom, eu falei há pouco, né, na mandala, que tem várias ações. Eu vou começar a falar de cada uma delas de forma breve. Eu vou começar pela testagem. Bom, o primeiro é o Fique Sabendo, que é o teste rápido para HIV. O Fique Sabendo é um teste que deve... A testagem rápida precisa ser feita em toda a área de saúde, principalmente nas unidades da atenção primária, nas da estratégia da saúde da família. Muita gente fala da dificuldade, da redução das equipes, da redução do excesso de trabalho. A proposta não é esvaziada nem alienada. Não, faça o teste rápido, você está aí na ponta, precisa fazer. Não, a proposta é que se discuta o processo de trabalho, mas que se priorize esse teste, porque quando alguém vai no teste para HIV, é difícil, porque traz medo, o medo do resultado, o sofrimento, a espera, o medo de estar com HIV. E aí ele vai, eu quero fazer o teste. Ah, não, é agendado, vem aqui quarta-feira que vem. Dificilmente ele volta. Dificilmente ele volta. Então, é importante que a testagem rápida ela esteja disponível com agenda aberta. Porque esse teste ele também é uma forma de prevenção. Previne o agravo, previne a extensão da rede de transmissão, previne o sofrimento e possibilita o conhecimento da condição sorológica. Cuidar de todas as pessoas. Bem, fez o teste, positivou, para onde é que faz o quê? Vai para o CRES, que é o Centro de Referência e Especialidades em Saúde. Em Camaçari vai para o CRES. Mas vai para o CRES, se manda e adeus a área? Não, é um compartilhado. Porque as necessidades continuam, outras necessidades continuam, mas esse cuidado especializado é feito no CRES. No CRES, nós, além da prevenção, nós pessoas também com hepatites virais, com HTLV, HPV, os casos de pessoas com sífilis refratária e situações que tenham dificultado o controle, né? A sífilis vão para o CRES, mas nunca desvinculado da atenção primária. É muito importante que tenhamos a noção dessa sinergia, dessa... Então, a prevenção HIV, a prevenção e tratamento digamos que é uma bandeira da prevenção combinada, porque ela atinge as outras issues, mas o foco é a contenção, a prevenção e tratamento do HIV. Aí voltamos à camisinha. É preciso que a camisinha esteja disponível. Ela não resolve, mas ela acompanhada sim. É preciso que a gente dialogue, que a gente brinque, que a gente mostre. Precisamos trabalhar a questão da sexualidade de forma respeitosa, mas de forma lúdica, de forma leve. Porque a água faz parte da vida, também. A sexualidade é algo inerente ao ser humano. Então, precisamos ofertar mais esses recursos de forma respeitosa, de forma inclusiva. E quando a gente é leve, a gente consegue atingir mais pessoas, diferentes formas de pessoas, diferentes atitudes de pessoas. E essa coisa, né, de cuidar das issues, como eu estava falando, quando você
testagem, você pode descobrir que está com sífilis, você pode numa consulta descobrir também que está com gonorreia, com hepatite B, hepatite C, ou seja, na prevenção combinada, não somente do combate, previne o HIV, mas também a gente cuida, pensa nessas istes, porque as istes são uma porta de entrada, é um baixar de barreira para a entrada. Ora, se o colo está inflamado, se o pênis está ferido, com aquela lesão filítica, ou com gonorreia, ou com HPV, é muito mais fácil a transmissão pelo HIV. Até porque muita gente não sabe que aquela feridinha que não arde pode ser sífilis, aquela feridinha que apareceu e sumiu, e que ela volta depois de outra forma, ou aquela verruga, ou aquela coceira. Alguns só sabem depois que estão com infecção, que está com problema no fígado, estava com hepatite B. Então, essa testagem e esse cuidado é muito importante, também uma parte da prevenção combinada. Olha quando eu falei, né? Falei da testagem rápida, falei do cuidado das pessoas, falei da camisinha, do preservativo feminino. Não, feminino não, externo e externo. Olha, não tem mais nem feminino nem masculino. Falei das ISTs, falei do acolhimento. Olha quanta coisa envolve a prevenção combinada. Eu adoro a prevenção combinada. Gosto muito de falar dela. Eu acho que ela veio e que está muito, que responde muito à nossa dinâmica de vida. Ninguém é simples. Ninguém aqui é simples. Todos nós temos existência, temos formas de estar que é diferente um do outro, de lidar com ações. Um bebe, outro não bebe. Um está grávido, outro não. Um usa preservativo, outro não. Um é profissional do sexo, outro não. Outro já gosta das saidinhas. Cada pessoa tem sua forma. Outro toma todas e aí já foi. Então, cada pessoa tem sua forma de viver, de existir. A prevenção combinada traz essa para o usuário e para nós, para que possamos ofertar esses cuidados. Redução de danos. Pois é, essa coisa de... Para mim, a redução de danos é mais do que uma proposta. Diga que pode ser aplicado em qualquer situação. Porque se o sujeito, ou a sujeita, por exemplo, ela tem alergia ao látex, não posso usar preservativo. Qual será a redução de danos para ela pensar? Ela resolve ejacular fora. Ejaculação. Ou ela pode resolver fazer outra forma, ela resolve namorar via masturbação, não sei. Cada um que pensa a sua forma. De danos. Eu detesto andar no ônibus cheio, eu tenho problema circulatório, eu vou andar até o final de linha, vou sentar no lugar e vou reduzir os danos de estar em pé. Então, a redução de danos é muito mais a redução de danos do que a subsequativa. Por isso, a redução de danos tem que ser focada no sujeito, de lidar com a droga que ocupa um lugar na sua vida. E também pode ser pensado nessa mandala como um todo, na prevenção de ação combinada como um todo. Então, geralmente, quando eu faço uma roda de conversa, eu sempre falo, e aí, vai tomar todas? E aí, quem gosta do paredão, vai pro samba? Bota um preservativo na carteira, rapaz, e tal. E aí, sabe, formas lúdicas, mas que sempre... Porque é sabido, né? Está provado que o álcool e algumas substâncias são ingeridas, elas chegam ao sistema límbico que derruba as barreiras, a autocrítica, o controle, o autocontrole. Então, o que acontece? Se o preservativo está à mão, se o preservativo ou alguma forma dele poder se trabalhar antes dele tomar todas, é mais fácil. Então, é importante pensar na redução de danos, mas isso só é possível com um vínculo, construindo uma relação de confiança, um vínculo no cuidado. Então, é a imunização. Aqui, ó, prevenção não tem idade, vacine-se. Está provado que as hepatites virais, né? As hepatites, algumas doenças, elas baixam a imunidade e elas deixam a pessoa, o usuário, mais suscetível à transmissão.
Tem pessoas que para adquirir para que haja para que se complete a transmissão, é preciso que haja uma certa quantidade de vírus, de situações. Algumas pessoas são contaminadas com uma relação, outras com 3, outras com 5. O que é que diferencia? Um organismo é diferente do outro. Em síntese, a imunidade, a defesa do organismo. Mas quando a gente oferta a vacina para hepatite B, ou quando a gente oferta para gripe, ou quando a gente oferta um cardápio, né, disponível para determinado tipo de população, para as crianças, quando a gente já oferta a vacina contra o HPV, ajuda. Só ajuda, é uma forma de prevenir também. Você está cuidando e você está prevenindo a transmissão pelo HIV na medida de que essa imunização vai fortalecer esse organismo, vai evitar que essa doença viral infeste e que a imunidade baixe. Agora temos a transmissão vertical. Lembrando, né, que estamos no mês do combate, né, à transmissão da sífilis. Não somente o HIV, mas a sífilis, ela pode ser prevenida através da testagem rápida no pré-natal. Isso significa, não faz só para sífilis, faz teste rápido para HIV, faz teste rápido para hepatite B e para hepatite C. Também já encaminha para HTLV. Por quê? Porque há um aumento, um público considerável de mulheres que só descobrem que vivem com HIV, que são pessoas que portam HIV na gravidez. E se não for feito o exame nos momentos definidos pelo protocolo do pré-natal, ela só vai descobrir no parto. E aí a criança vai nascer desprotegida, ela não vai tomar as medicações que precisa, e ela vai estar a já nascer e viver com HIV. Isso é muito complicado. Basta que sigamos esse protocolo. E é um direito da mulher. É um direito da mulher ter acesso ao pré-natal e ter acesso à testagem, evitando essa transmissão vertical. Sem contar que, do ponto de vista econômico, que são nos bolsos, nos cofres públicos, é um gasto que é necessário se a gente trabalha. Agora, eu tenho uma crítica com relação a isso. Ela é mulher, ela é grávida agora. Há um ano atrás, ela era uma jovem. O marido dela é um jovem. Então, precisamos estar sempre abertos a essa questão, a essa importância. Porque se tiver antes de engravidar, não teria se preocupado com a transmissão vertical. Então, é preciso pensar. Lembra que eu falei no início da apresentação? Os jovens estão sendo mais acometidos, estão vivenciando mais essa transmissão. Então, precisamos abrir essa agenda para fazer essa testagem rápida. É claro que temos desafios, condições de trabalho, o número de trabalhadores. Não vou me alienar, eu também sou trabalhadora. O que precisamos é dialogar sobre o nosso de trabalho para dar resposta de forma eficaz a esse fenômeno que é essa epidemia do vírus do HIV. Bom, aí vem a PrEP. Você parada? PrEP é pré. Ou seja, são pessoas que vivenciam condições de vida muito vulneráveis à transmissão. Lembra daquela população-chave que eu falei lá em cima? Profissionais do sexo, população prisional, gays e outros HSH, pessoas em situação de rua. Não, pessoas em situação de rua Tá. Então, a PrEP é uma medicação, na verdade, é um antirretroviral que você toma, que a pessoa toma para não contrair o HIV. Agora, estou eu aqui falando, né? E Jonathan me chamou a atenção. O que é mesmo isso, HSH? Bom, o público-alvo é mais do sexo, em situação prisional, gays, homens que
que fazem sexo com homem, HSH, homens que fazem sexo com homens e pessoas que fazem álcool e outras drogas e que acabam compartilhando, né? O HSH é uma categoria que é formada por homens. As pessoas dizem, mas ele não é gay? Não, ele não tem identidade. A sua orientação sexual, a sua identidade é de homem. A gente precisa pensar, lembra, a sexualidade é fluida, é a busca do prazer. Eu não sei até que ponto tem o afeto, não tem quem pode dizer, mas precisamos sempre respeitar como o outro se posiciona. É ele que diz. Cada um é que diz de si, não podemos rotular. Por isso é HSH. Bom, a PrEP, né, ela é tomada antes pensando na unidade de transmissão do HIV. Por quê? Porque essas pessoas já têm no seu cotidiano, no seu dia a dia, uma possibilidade alta, uma alta vulnerabilidade à transmissão do HIV. Por isso, aquele público-chave. E tem a PEP. A PEP é a profilaxia após. A PrEP é antes, a PEP é depois. Ou seja, quando tem acidente com material perfuro-cortante, violência sexual, ou mesmo aquela cidinha, ou mesmo aquela relação desprotegida que você se sente inseguro, você tem acesso à PEP. Mas a PEP só vale até 72 horas após o evento. Você toma a medicação durante 28 dias. E a PrEP, não. A PrEP você usa a vida o tempo todo. Enquanto você resolver... enquanto você acha que está vulnerável, você vai tomando a PrEP. A PrEP é após um acidente, após uma violência, após um sexo desprotegido. Tem alguns serviços que limitam a PrEP à violência sexual e o acidente com perfuro cortante. Já as saidinhas são minimizadas. Não, é um direito. Todo cidadão, toda cidadã pode buscar. Buscar onde, Antônio Galhazeira? Nós temos unidades, referência na sede, que é a unidade do Gravatar. Unidade do Gravatar. Se for é na Upinha, na Aliança. Na Orla é a unidade de Arembepe. Temos o também, mas o CRES é um centro de referência que tem um funcionamento ambulatorial. Qualquer dúvida, né, com relação a isso, temos as páginas Jurássica. As páginas do Ministério da Saúde, vocês podem entrar e ter acesso à prevenção combinada, a essas informações de forma mais pormenorizada. Então, já falamos disso. Agora é importante dizer, sexo só é bom para você existe. Mas aqui fala dos modelos, ó. 2 mulheres, uma mulher, 2 homens. Ainda tem a poliandria, que são um homem para várias mulheres. Tem a poligamia, não, poligamia que é um homem para várias mulheres. Poliandria, que é vários homens para uma mulher. Tem o poliamor, tem várias formas de amar. O importante é você não transmitir, você se cuidar. E para nós profissionais, o importante é acolher e cuidar das pessoas, independente da orientação sexual, do seu formato relacional. Isso significa o quê? Que precisamos que essa mandala, que a prevenção combinada traz uma proposta, que é a prática profissional, a nossa histórica prática profissional e o protagonismo do usuário. Sabe como é isso? Sabe? Eu vou te dizer. O melhor método é aquele que o indivíduo olhe. É ele que vai dizer para ele. Eu só posso dizer de mim. Nenhuma prevenção isso se mostrou eficaz. Ou seja, lembra do princípio da camisinha? O preservativo não resolveu. Ou seja, nenhuma prevenção isolada ele vai conseguir controlar novas infecções. O sujeito que vai escolher esse, aquele outro. E é preciso que nós, profissionais de saúde, levemos em conta as preferências e as práticas sexuais. Mas para isso a gente tem que estar aberto. A gente tem que construir um vínculo para que possa se abrir. Por exemplo, já vi vários casos de cuidar de pessoas simples e volta e retorna. Está resistente,
resistente. A resistente não, tem um parceiro que muitas vezes não concorda, tem os parcerias, podem ser diversificadas, podem ser diversas. Em um evento, uma feira de saúde, um evento Covid com teste rápido, eu encontrei uma moça, uma jovem, e aí positivou para sífilis. Aí eu encaminhei ela para a unidade de saúde. Os colegas da atenção primária, não se ofendam, por favor. Eu falo de algo que acontece em qualquer lugar, mas no caso dela, ela falou, não, que é muito perto da minha casa. É algo assim que é contraditório, que é um passo. Ao mesmo tempo está próximo, mas temos que ter uma certa distância para poder cuidar. Essa distância é o sigilo, é importante que o usuário no bairro ele tenha noção que aquele profissional, aquele agente comunitário vai guardar o sigilo, porque ele é um profissional, mas ele também é um... E aí essa moça foi para o CRES. Aí sim, quando ela me disse assim, eu não quero ir não. Por quê? Porque eu vivo um poliamor. Poliamor? É, poliamor. Tem meu noivo, 2 namorados. Uau. Certo. Então, vamos marcar lá no CRES e tal, nos encontramos e ela foi cuidada. Aí no outro dia um deles foi, o outro foi depois, e esse grupo foi cuidado. E eu tenho certeza que a atenção primária cuida de pessoas na situação, mas precisamos, de fato, conceber a existência de todos e todas com essa fluidez de preferências e práticas, porque isso aqui eu peguei de uma cartilha. O ideal não é o real. O ideal é que nos impuseram. O ideal é o que nossas fantasias levam as fantasias da perfeição, da exigência, do rigor, do peso moral, como o outro é. Ele é o que é. Como LGBT tem nome social. Nome social, sim, sempre. Ah, mas eu tenho vergonha. Pergunte. Como é que você gosta de ser chamado? Como é que você prefere ser chamado? Porque todas as pessoas simpatizando, seja negro, seja índio, seja amarelo, seja pardo, seja branco, as pessoas são iguais, mas com detalhes diferentes. A gente precisa buscar formas respeitosas para que a gente consiga, de fato, fazer a prevenção. Para que possamos, como agentes do SUS, esses princípios de universalidade, integralidade e equidade. A equidade tem tudo a ver com esse resgate desses direitos, com essa resposta às necessidades diferenciadas, com essa resposta à diversidade, essa resposta à desigualdade. Porque isso é muito bacana. A desigualdade, não. Então, nós, agentes do SUS, precisamos, porque todos nós aqui, alguém aqui é preconceituoso? Todo mundo tem preconceito, todos nós. Mas nem precisa responder, mas precisamos respeitar as diferenças, senão não tem como pôr em prática a prevenção combinada. A prevenção combinada foi pensada para todos. A prevenção combinada da HIV é para todos, tá vendo? A gente não sabe, aquela tá de o outro tem deficiência visual, o outro é louro, o outro não é. Tem todo mundo, porque é para todos, pensando na política da zero discriminação. A prevenção HIV está nas nossas mãos, nas nossas mãos. Agora é uma mão, que estende ao outro, é uma mão que desvenha, uma mão que acolhe, não é a mão que faz, fique lá. É a mão que desvenha. Prevenir o compromisso. Eu, Alba Borges, agradeço a oportunidade de estar aqui. Espero que tenham gostado. E estou aqui para a gente conversar, dialogar sobre o que foi apresentado. Ok? Ótimo, Alba. Parabéns pela sua generosidade de compartilhar com nós, com todos nós que estamos aqui ao lado dela e que certamente está aí vendo, a sua experiência de vida, a experiência como profissional, o seu conhecimento, a sua sensibilidade, saúde pública,
não é um ato estritamente técnico, envolve ética, política e crítica. E mensagem, essa fala narrativa de Alba nos inspira a reconhecermos que estarmos na ponta da saúde pública não é lidar apenas com o biológico, lidamos com o sociológico, lidamos com o espiritual, com o cultural, com o enfim, é que precisamos ter muito esse cuidado. A combinada, alinhada aos princípios e diretrizes do SUS, nos provoca essa possibilidade. É uma oferta para entretanto, é fundamental que nós, trabalhadores, também tenhamos essa compreensão, essa sensibilidade, notadamente para as populações-chave, alvo e populações prioritárias, que são as mais beneficiadas, poderão ser mais beneficiadas pela prevenção combinada diante das suas dificuldades de usar a clássica estratégia da prevenção apenas com o uso do preservativo. Vamos agora abrir aqui para as perguntas. Tani, o que foi, tal, enfim. Não tem pergunta, a aula foi tão abrangente. Boa tarde, aí, boa tarde a todos. Muito bom estar aqui compartilhando com vocês um conhecimento da área da especialização, mas que tem que ser socializada com toda a rede, levando em consideração o que muito bem colocou da integralidade, da universalidade, da equidade. São princípios fundamentais. Precisamos ser, na nossa prática, enquanto operadores da saúde, precisamos ser legalistas. Estamos alinhadas resoluções, diretrizes, políticas públicas em resposta às demandas sociais. Muito obrigado, Olga, mais uma vez. Aprendo muito trabalhando com você. Bom, como passo, quer fazer mais alguma consideração, Olga? Temos Norma, temos Tami. Eu gostaria de dizer boa tarde a Tata Comanandi, que é um sacerdote do candomblé, que mora em Cachoeira, mas que atua em todo o Brasil na defesa da cultura banto. Para mim é uma alegria ter alguém no segmento religioso aqui participando desse momento. Eu só estou estranhando perguntas, né? Mas tudo bem. Qualquer dúvida, qualquer necessidade relacionada a essa questão, estamos lá no CRES, é uma equipe que vem com disposição, né? Temos disposição, temos esse desejo, esse elan para estar participando, seja atuando nas feiras, nos eventos, seja matriciando. Então, eu finalizo agradecendo a oportunidade de estar aqui para a minha satisfação. Para a minha satisfação de estar aqui fazendo esse trabalho. Como eu disse inicialmente, por acreditar na prevenção como uma forma tão importante quanto o cuidado em saúde. E na crença de que tenhamos esse ano que chega, que se encerra, que temos mais condições para realizar muito mais, trabalhar mais, porque temos de fato um público com segmentos que precisam muito desses cuidados, que precisam muito dessas intervenções. Muito agradecida pelo espaço. Então, encerrando mais uma vez, esse sextou, uma iniciativa da nossa secretária.
Agradecer também a participante, Márcia Costa, que é uma também aqui pede. Norma do PLA. Norma do PLA, Tani, parceiras que estão na educação permanente como possibilidade de qualificar a rede. Que a reforma sanitária ela se consolida na medida em que a gente também intervém na cultura desses operadores da saúde. Não é só uma questão tecnológica, é uma questão também ideológica, filosófica, e o que a Alba nos trouxe um grande ensinamento. Estou muito grato à Alba, a vocês, pela atenção. Pedimos desculpa por algumas falhas técnicas aqui na operação do equipamento, dessa nova estratégia de transmissão, de diálogo, mas acreditamos que a mensagem, o recado foi passado. Em relação ao preconceito, que a Alba muito bem pontuou, é importante advertir nós que o preconceito também sofre. É na medida em que a gente enfrentar todas as formas de preconceito e discriminação, precisamos também cuidar desses preconceituosos e discriminadores, que é como se fosse um mal-estar, um sofrimento psíquico que produz outros sofrimentos psíquicos. Muito obrigado, boa tarde a todos. E até a próxima. Antônio e Alba, queria ver se a gente conseguia pedir para quem puder abrir a câmera para a gente tirar umas fotos, né? Com quem está participando. Quem puder abrir as câmeras aí para a gente poder registrar o momento. Vamos combinar. Bacana. Rosana. Vamos todos lá. Rosana. E a ideia... Márcia. E o desejo, o sonho é que vocês sejam multiplicadores. O grupo hoje da assistência foi pequeno, mas pode ser muito potente na medida em que cada um sejam reveladores dessas ideias, dessas reflexões, desses momentos. Produzir saúde é se emocionar, como Márcia Costa em muitos momentos pontua, sinaliza, enfim, uma causa, é um sentido para as nossas vidas. Não é apenas para ganhar o dinheiro, para cumprir aquela tabela e tal, pode ser muito mais. Para a nossa saúde mental, para a nossa saúde integral, enfim, tudo de bom para todos nós. Axé. Parabéns pela tarde de Agradecer hoje. a Larissa, agradecendo a Larissa e a Jonatas pelo suporte, viu? Porque se eles não estivessem aqui, principalmente Larissa, não ter essa live não teria acontecido. Ajuda. Tchau, pessoas. Aí a gente encerra agora. Fecha. Aí você fecha. Você sai.